Renomado violinista brasileiro é encontrado morto em seu apartamento em New Jersey. Com mudanças nas políticas migratórias, saiba como o governo pode revogar documentos de residência permanente. Presidente Lula diz que reciprocidade deve nortear resposta à taxação de Trump sobre o Brasil. Raíssa Leal se torna a primeira brasileira a virar personagem de famoso videogame de skate. E tem os detalhes de um seminário sobre violência doméstica para brasileiras em Nova York e New Jersey. Olá, boa noite. Boa noite. Hoje, a cidade de Nova York irrompeu em protestos pela prisão e possível revogação do green card de um ativista acusado de liderar os protestos pró-Palestina nas universidades norte-americanas. O caso levou muitos brasileiros a se questionarem. Afinal, o governo pode revogar um documento de residência permanente? Quem corre esse risco? A Carla Marinho nos explica. A prisão e ameaça de deportação do ativista Mahmoud Khalil, um residente permanente casado com uma norte-americana, mostrou que a obtenção do Green Card não encerra a jornada imigratória de estrangeiros nos Estados Unidos. É que, apesar do documento garantir a permissão para viver e trabalhar permanentemente no país, ele não é um direito, e sim uma concessão, afirmam os especialistas. O Green Card não é um direito, ele é uma concessão do governo americano para permitir a sua residência nos Estados Unidos. Então, inclusive, teve um julgado recentemente onde uma americana não conseguiu trazer o seu cônjuge para morar nos Estados Unidos porque não era de interesse do governo americano. Por mais que ele alcançasse os requisitos, eles acabaram recusando o Green Card para ele. Foi até a Suprema Corte Federal e foi lá decidido que não era um direito, era uma concessão. Ainda não estão claras as acusações do governo contra o ativista palestino, que poderiam levar à revogação do seu Green Card. Mas, de acordo com as regras migratórias norte-americanas, são vários os motivos que podem levar um estrangeiro a perder o documento, como cometer fraude ou crime grave, deixar de declarar imposto de renda, mentir à imigração para obter o documento, falhar ao notificar alterações de seu endereço ao governo, se registrar para votar como se fosse um cidadão e passar mais de 6 meses fora do território norte-americano sem justificativa adequada. O cancelamento do Green Card ele é muito mais frequente do que a gente imagina. Todo ano são deportadas, em média, 300 mil pessoas e 10% desse número normalmente são pessoas que têm o Green Card, seja pelo abandono do Green Card, seja pelo cometimento de crimes. O mais comum seria o cometimento de crimes. Os especialistas alertam que existem basicamente 2 condições necessárias para que você consiga manter o Green Card. Primeiro, não ser considerada uma pessoa removível pelas autoridades, ou seja, ficar fora de encrencas. E segundo, não abandonar os Estados Unidos como seu local de residência permanente. E mais, após 5 anos de obtenção do documento, o melhor caminho é aplicar para a cidadania. Os dados mais atuais do governo, de janeiro do ano passado, revelam que hoje o país tem quase 13 milhões de residentes portadores de Green Card, a maioria elegível por meio de família, emprego e status de refugiado. O documento é válido por 10 anos e é o caminho usado por muita gente para se naturalizar norte-americano. A cidadania, ela te dá muito mais estabilidade, porque você não vai ser deportado, a não ser que você tiver cometido uma fraude no teu processo anterior, seja do Green Card ou da cidadania. Se existir fraude, também nos teus processos você pode perder. Um levantamento do Migration Policy Institute mostra que a imigração é o principal motivo para o crescimento populacional dos Estados Unidos nos últimos anos. Entre 2022 e 2023, a chegada de estrangeiros superou a de nascimentos de norte-americanos pela primeira vez desde 1850. É a primeira vez em 170 anos que o crescimento da população dos Estados Unidos, de 3,6%, se deve à imigração e não aos nascimentos. Entre 2022 e 2023, as taxas de natalidade diminuíram no país, enquanto o número de estrangeiros que chegaram aqui saltou para 1,6 milhão de pessoas, atingindo um recorde de 47,8 milhões de imigrantes residentes.
Ainda segundo os dados do levantamento feito pelo Migration Policy Institute, quase 3/4, 73% dos imigrantes nos Estados Unidos estão legalmente presentes no país, e quase metade deles são cidadãos naturalizados. Especialistas alertam que as baixas taxas de natalidade no país são preocupantes, já que elas atingiram em 2023 um mínimo recorde, caindo 2% em relação ao ano anterior. A Alfândega e Proteção de Fronteiras atualizou as informações sobre travessias ilegais entre o México e os Estados Unidos. E no mês de fevereiro, os números foram menores em comparação ao mês anterior. Ao longo de todo o mês, os agentes apreenderam cerca de 8.000 imigrantes ilegais, fazendo a cruzada irregular. O número marca uma nova baixa histórica de 71% com relação a janeiro, quando a agência disse ter apreendido aproximadamente 29.000 imigrantes. O dado também representa uma queda de 94% em comparação com fevereiro de 2024. A seguir, renomado violinista brasileiro é encontrado morto em seu apartamento em New Jersey. E presidente Lula diz que reciprocidade deve nortear a resposta às taxas de Trump sobre o Brasil. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. Oi, gente, eu sei que tá no intervalo do jornal, mas a gente tem um recadinho, vamos ficar um pouquinho mais próximo? Se inscreve aqui no nosso canal, dá aquela curtida e ativa o sininho, não esquece, hein? Isso aí. Um brasileiro foi encontrado morto em seu apartamento na cidade de Newark, em New Jersey. Segundo as informações das autoridades locais, as causas da morte ainda estão sendo investigadas. Humberto de Castro morava aqui nos Estados Unidos há pelo menos 7 anos. Ele era um renomado violinista brasileiro. Durante mais de 20 anos, ele fez parte da renomada orquestra da Câmara Eleazar de Carvalho, no estado do Ceará. Segundo amigos, Humberto se mudou aqui para os Estados Unidos em busca do sonho de uma carreira internacional. O satélite europeu Copérnicus capturou uma imagem preocupante e polêmica da Amazônia, que foi destaque no mundo inteiro. O desmatamento de uma parte da floresta para a construção de uma rodovia de 4 faixas que vai facilitar o trânsito à COP30, a Conferência do Clima que vai acontecer em Belém, no Pará. Estas são as imagens que mostram o desmatamento da floresta amazônica. Milhares de hectares de selva protegida estão sendo cortados para a construção dessa via de 4 faixas. O governo brasileiro alega que a passagem será para facilitar o tráfego para a capital paraense, que vai receber 50.000 pessoas, incluindo líderes mundiais, durante a COP30, em novembro. O Pará diz que a rodovia é autossustentável, mas moradores e ambientalistas questionam o impacto ambiental. A Amazônia desempenha um papel vital na absorção do carbono para o planeta e também na preservação da biodiversidade. Críticos alegam que esse desmatamento contradiz o próprio propósito do evento, a Conferência Climática e o combate ao desflorestamento. Um dia após os Estados Unidos aplicarem taxas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio afetando o Brasil, o presidente Lula se pronunciou. Hoje ele fez uma postagem nas redes sociais dizendo que a reciprocidade e o diálogo são princípios que devem nortear a relação entre os dois países. O post para analistas é um indicativo de que o Itamaraty se prepara para retalhar a Casa Branca com taxações na mesma moeda. Amanhã, Lula e ministros vão se reunir para tomar uma decisão final da resposta do Brasil às taxações de Donald Trump. E hoje a guerra comercial norte-americana teve um novo capítulo. O presidente Trump ameaçou a taxação de 200% a produtos alcoólicos europeus. Enquanto isso, dados revelados hoje mostram que a inflação do atacado dos Estados Unidos desacelerou em fevereiro. A gente te explica agora o que essa gangorra de notícias econômicas significa para o seu bolso. O índice de preços do produtor, que mede valores de bens e serviços no atacado, está sendo observado de perto por causa dos impactos relacionados à guerra comercial da Casa Branca. E em fevereiro, o ritmo de aumento de preços diminuiu. Na prática, os preços subiram 3,2% nos últimos 12 meses, mas em fevereiro ficaram estagnados. E isso marca uma desaceleração em relação ao mês anterior, o que já era esperado pelos economistas. This month was really the first progress we'd seen toward moving inflation down closer to that 2%.
Greg McBride, da Bankrate, diz que essa pausa na elevação dos preços em fevereiro é consequência do trabalho do Banco Central, que nos últimos meses usa estratégias para baixar a inflação. Mas o especialista alerta que todo esse esforço pode ser em vão. Com a guerra tarifária atual, a inflação deve explodir nos próximos meses, diz o economista. Ele se refere à guerra comercial de Trump sobre importações dos 3 maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos, China, Canadá e México, bem como impostos de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio. Além disso, hoje o presidente ameaçou taxação de 200% a produtos alcoólicos europeus. O economista diz que, como resultado dessas taxações, itens importados ficarão mais caros para o consumidor, assim como os produtos nacionais, que devem ter os preços elevados devido à pouca concorrência estrangeira. A consequência é de mais um aumento no custo de vida para os moradores do país em breve. No Oriente Médio, segue em impasse o novo acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas. Os Estados Unidos apresentaram uma nova proposta de trégua. Hoje, as Nações Unidas voltaram a acusar Israel de genocídio contra o povo palestino na faixa de Gaza e de usar a fome como arma de guerra. O relatório de 49 páginas elaborado pela Comissão de Inquérito do Conselho de Direitos Humanos da ONU acusa Israel de Estado genocida e os militares do exército israelense de violência sexual na faixa de Gaza. Especialistas internacionais dizem que o relatório é tendencioso e desconsidera as atrocidades cometidas pelos terroristas do Hamas na invasão a Israel e contra os reféns que continuam em cativeiro. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, classificou o Conselho de Direitos Humanos da ONU, órgão que divulgou o relatório, como antissemita, irrelevante e apoiador do terrorismo. Em um comunicado nesta quinta-feira, Netanyahu rebateu o relatório e disse que as acusações de violência sexual são infundadas. Enquanto não avançam as negociações do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, a Rússia anunciou que abriu uma base militar de Reimin, na Síria, para acomodar mais de 8.000 pessoas que estão fugindo da onda de violência na costa oeste do país. Ainda na Síria, nos arredores de Damasco, aeronaves israelenses atacaram um prédio onde seria um centro de comando da Jihad Islâmica. De Tel Aviv, Rogério Guimarães para o Américas no Ar. Depois do intervalo, mulher é encontrada viva após sofrer acidente e ficar 6 dias presa às ferragens. E a atleta Raíssa Leal se torna a primeira brasileira a virar personagem de famoso videogame de skate. O mundo do skate e dos games recebeu uma notícia incrível, sobretudo entre os brasileiros. A nossa fadinha campeã olímpica do esporte, Raíssa Leal, se tornou a primeira brasileira a ser eternizada como personagem em um famoso jogo. O game que leva o nome do norte-americano ídolo de skate Tony Hawk incluiu Raíssa na nova franquia que acaba de ser lançada. A talentosa atleta maranhense de apenas 17 anos disse que ficou lisonjeada em receber essa homenagem inédita e que isso representa um marco na sua carreira. Com a inclusão do jogo, Raíssa se torna uma fonte ainda maior de inspiração para crianças e adolescentes que sonham em dominar as pistas e alcançar grandes conquistas. Raíssa Leal é uma colecionadora de títulos, tricampeã mundial e bimedalhista olímpica. A skatista é hoje uma das principais atletas da modalidade no mundo. E a gente sabe que videogames, celulares, tablets são hoje o maior objeto de desejo da garotada. Mas, afinal, qual a idade certa para introduzir dispositivos eletrônicos na vida das crianças? A Cone Rocha foi atrás dessa resposta. Hoje é difícil encontrar crianças e pré-adolescentes que não tenham ou desejam ter um smartphone. Estudos recentes estimam que cerca de metade dos jovens dos Estados Unidos ganham um celular aos 11 anos de idade. Mas qual a idade ideal para ter esse tipo de produto? Especialistas alertam, é preciso cautela. A pediatra Natasha Burgett explica que, principalmente para os mais novos, o uso excessivo das telas pode prejudicar o desenvolvimento. Ela diz: se a criança passa horas por dia apenas deslizando o dedo em uma tela de vidro, ela pode perder habilidades sociais e motoras essenciais.
Segundo a Associação Norte-Americana de Psicologia, adolescentes que usam dispositivos sem controle podem sofrer impactos na saúde mental. O cientista Mitch Prystein orienta os pais a estabelecerem regras desde o primeiro aparelho e usar as funcionalidades de controle parental para estar sempre de olho sobre com quem os filhos conversam e o que acessam online. Slowly give them access to different features. Hoje em dia, estudos mostram que 96% dos jovens do país usam a internet todos os dias e mais da metade deles diz que passa conectado nas redes sociais quase que constantemente ao longo do dia, inclusive durante as horas de aulas na escola. Para tentar minimizar esse problema, colégios norte-americanos estão se unindo pela proibição dos dispositivos dentro das instituições. Mesmo assim, os especialistas alertam a participação dos pais e o controle em casa, que é fundamental. No Colorado, um menino de apenas 3 anos de idade está sendo chamado de mini-herói. Sabe por quê? Porque ele buscou coragem para superar o pânico que tem do escuro e para salvar a vida da avó. Olha só. She had her walker and she fell. Este é o pequeno Bridger, que adora contar que foi herói no momento mais assustador da sua vida. A avó caiu do andador do lado de fora da casa no escuro. Bridger conta que ela bateu a cabeça e fez um corte grande. She bumped her head and then it popped open. Sharon não conseguia se levantar e precisava de ajuda. E o único jeito era Bridger enfrentar seu medo do escuro e pegar o celular que estava no carro. O menino de apenas 3 anos não pensou 2 vezes. A câmera com infravermelho registrou ele andando em meio ao breu com medo até conseguir pegar o celular. Sharon chamou ajuda e foi parar no hospital. Ela precisou de 22 pontos na cabeça. Disse que se o neto não estivesse junto, não sabe como teria pedido socorro. Para ela, Bridger é o seu grande herói. They're Gigi's hero. He's just a blessing. Agora a gente conta a história de uma mulher que foi encontrada viva de forma inacreditável após um acidente em Indiana. Ela ficou presa às ferragens e incomunicável por 6 dias até ser finalmente encontrada. I didn't know what happened to her. I didn't know where she was. It was scary. Depois de dias de desespero, Lexi Castle lembra do alívio de saber que a mãe foi encontrada viva. I just started crying. Breonna Castle, de 41 anos, lutou por sua vida durante 6 dias, presa em seu veículo depois de ter dormido ao volante e saído da estrada, caindo em uma vala fora da vista de quem passava pela região. Essa amiga da família diz que pressentia que o carro estava em alguma vala da região rural onde moram e montou uma força-tarefa entre os moradores até que um deles encontrou o veículo e a motorista milagrosamente viva. Her kids mean a lot to her, so I really think that she was really fighting to make sure she got back to her children. Breonna estava respirando e consciente, apesar de muito fraca. Ela estava presa às ferragens, sem conseguir se mover e com seu telefone descarregado. Tudo isso a impediu de pedir socorro. Ela sobreviveu aos 6 dias, bebendo água acumulada no seu moletom, encharcado por um córrego ao lado de onde o veículo caiu. Mãe de 3 filhos, ela disse ter resistido por pensar neles. She said that she kept her hope, she fought and she kept trying. Breonna está internada, se curando de fraturas significativas. Ela corre risco de perder uma das pernas. No próximo bloco, tempestade rara e potente deve formar tornados de risco à vida no centro-oeste e sul. E a gente te mostra os detalhes de um seminário sobre violência doméstica para brasileiras em Nova York e New Jersey. Américas no Ar. Oferecimento Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Sendwave. Envie dinheiro para o Brasil sem taxas de envio. Aproveite $15 com o código promocional RECOR15 no seu primeiro envio. A
Atenção, mulheres da nossa comunidade. Na próxima sexta e sábado vão acontecer eventos de conscientização sobre a violência doméstica. Os encontros serão em Nova York e New Jersey e vão reunir diversos especialistas. A repórter Carolina Camargo tem as informações. Pelo menos 1 em cada 4 mulheres sofre violência doméstica nos Estados Unidos. Esse é um problema crescente no país, principalmente entre as imigrantes, incluindo as brasileiras. Por não terem uma rede de apoio, muitas acabam reféns da situação. Por isso, 2 organizações se uniram para criar o encontro Entre Fronteiras, Desafios das Brasileiras Imigrantes na Luta contra a Violência Doméstica e em Tempos de Mudanças Políticas. Que esse projeto ele foi criado para elas e por elas, pensando nessa mulher que ela merece, que ela precisa de cuidado, ela precisa de acolhimento, ela precisa de proteção e também de informações rápidas e valiosas, principalmente numa hora de crise, numa hora emergencial. Nós vamos estar falando sobre como se identifica o tipo de violência, quais são os tipos de violência e quais são os caminhos que essas mulheres podem fazer e tomar quando passarem por essa situação. A ideia é orientar as mulheres e mostrar que elas possuem direitos e apoio no exterior, tanto do consulado como das ONGs pró-imigrantes, e também indicar caminhos para superar as dificuldades e se estruturar para recomeçar. Os encontros gratuitos serão realizados amanhã e no sábado. Mais informações estão disponíveis nas redes sociais do Instituto Reborn. É um evento de muita relevância, é um tema muito difícil de ser abordado, mas nós preparamos com muito carinho e respeito para vocês. Nós temos profissionais de altíssimo gabarito, profissionais que entendem do assunto e vai dar muitas informações para vocês com muita relevância. Agora a notícia do clima. Atenção, moradores do centro-oeste e sul dos Estados Unidos. Essas partes do país estão na rota de uma rara e grave tempestade. Ela deve chegar na sexta-feira e durar até o final de semana. E como é imprevisível, de acordo com os especialistas, há risco de formação de tornados potencialmente perigosos. A última vez que uma tempestade como essa, de risco nível 4 ou 5, foi prevista, houve a morte de 300 pessoas. Por isso, as autoridades dizem que é para estar em alerta máximo do Minnesota ao Mississippi. Estados com menos risco, mas também com possibilidades de danos, são Pensilvânia, Louisiana e Geórgia. Agora vamos aqui no telão ver a previsão do tempo para amanhã, gente. Começando por Boston, previsão de tempo encoberto, mínima de 38. Em Nova York, tempo nublado, mínima fica em 42. Mesma situação em Charlotte e em Atlanta, por lá a máxima atinge 71. Na Flórida, sol entre nuvens em Jacksonville e no restante do estado bastante sol. Em Tampa chega a 85 a máxima. Em Houston, tempo encoberto, máxima batendo 88. Em San Antônio, a gente tem tempo encoberto também, com máxima de 95, mínima de 59. El Paso não tem sol, vai ser encoberto o dia inteiro com nuvens, máxima de 55. Albuquerque, o mesmo cenário, máxima de 51, mínima de 32. Phoenix, olha, segue esse tempo encoberto. Los Angeles, a gente tem chuva ao longo do dia. Las Vegas também, com mínima de 43. E esse mau tempo continua em São Francisco, com mínima de 47, máxima de 58. E hoje tem evento astronômico imperdível no céu esta noite, viu? O eclipse lunar total, o primeiro desde 2022. Esse evento é chamado de lua de sangue, porque o satélite natural fica avermelhado e será visível em praticamente todo o país. Um eclipse lunar total acontece quando o nosso satélite natural, a Lua, entra no cone de sombra da Terra projetado no espaço. Naquele momento, a Lua começa a imergir dentro deste cone de sombra. No primeiro momento nós temos um eclipse penumbral, daí depois temos a Lua entrando na umbra, que é o ponto mais escuro da sombra, e aí a Lua pode variar de cores, como um rosa bem claro a um vermelho bem escuro, bem chumbo, podendo muitas das vezes desaparecer do céu, tal qual fosse uma lua nova. Para quem está contando as horas para ver esse fenômeno astronômico, a dica é ficar atento a partir da meia-noite. A previsão é que esse espetáculo da natureza atravesse a noite e dure no total 6 horas. Quem mora na Flórida, por exemplo, o pico do eclipse vai ser às 2h20 da madrugada, quando o nosso satélite natural deve ficar todo avermelhado. Os meteorologistas dizem que vai ser um espetáculo que vai encantar a população, mas que também vai servir para fins científicos. É um fenômeno interessante porque nessas ocasiões
os cientistas podem descobrir como está a qualidade da nossa atmosfera. Porque a coloração da Lua é resultado da refração das luzes do Sol na nossa atmosfera. E se a nossa atmosfera, a estratosfera, estiver rica em poluentes, aerosóis ou fumaça de vulcão, a tonalidade da Lua será muito mais escura. Será possível ver o eclipse lunar a olho nu, sem ajuda de equipamentos. Mas se o céu estiver com nuvens, tenha em mente que esse fenômeno vai durar 6 horas. Pode valer a pena olhar novamente mais tarde. O próximo eclipse total desse tipo, visível a olho nu nos Estados Unidos, só vai acontecer de novo em 2029. Já pensou em ter o seu nome destacado no mural da NASA? Então, essa é a sua oportunidade. É que a Agência Espacial abriu um concurso para escolher o próximo mascote da missão tripulada de 2026. A gente está falando da Artemis, o programa espacial que vai levar o primeiro astronauta para a Lua depois de 50 anos. Os preparativos para essa missão estão a todo vapor e a ideia é que isso já aconteça no ano que vem. Mas para completar esse projeto está faltando um mascote e a NASA quer que várias pessoas mandem desenhos e bonecos e bichinhos para análise. Quem tiver a ideia mais criativa vai ser o escolhido. Esse mascote vai ser lançado junto com os astronautas à Lua e vai servir para indicar a gravidade zero. O nome do designer vencedor vai ficar em destaque na NASA. Certeza que muito brasileiro vai participar e todas as informações você pode conseguir no site da Agência Espacial. E o Jornal Américas no Ar de hoje termina agora. A gente espera vocês novamente amanhã e você fica agora com mais um capítulo de O Rico e Lázaro. Boa noite. Boa noite. Thank you.